Com certeza você sabe o que significa inflamação. Mas você sabia que existem alimentos que são responsáveis por deixar o nosso corpo inflamado? E é disso que a gente vai falar agora, Jéssica, ó. Pode vir. A gente vai começar falando das consequências que um corpo inflamado pode sofrer, como, por exemplo, irregularidade do intestino, né? A irregularidade do intestino ela é muito comum nos dois extremos dela, tanto na constipação, intestino preso, aquela dificuldade de ir ao banheiro, as fezes ressecadas, como o contrário, a diarreia, as fezes mais volumosas. As duas são características de que o padrão de alimentação não está correto. Tá? E aí significa que há uma inflamação. Há um processo inflamatório, que é até comum ter a síndrome do intestino irritável, né? Ela é uma alteração disso, do processo inflamatório do intestino. Sim. E aí essa oscilação de energia? Muitas vezes a gente está cansado e não entende muito bem o que está acontecendo. Isso é uma queixa muito frequente. Falar, eu estou cansado, eu acordo cansado. Ou então outro tipo também que é, eu acordo bem, mas eu chego ao final do dia cansado, indisposto. Isso é outro fator que fala a favor de você não estar se alimentando bem. Você não gera quantidade de nutrientes suficiente, a energia não consegue acompanhar da disposição do dia, né? Sim. E a nossa pele, né? Nossa pele, na verdade, é um reflexo do que acontece dentro do nosso corpo, Sim, né? As condições de pele também são muito características, tanto aquela queixa de a pele oleosa, tá aparecendo espinhas, dermatites, né? Os processos inflamatórios, como a pele seca, a pele descamada, né, descamativa, assim, é muito comum. Também é uma condição, você anda comendo coisas mais inflamatórias, alimentos mais inflamatórios, mais oleosos, ou você anda comendo muito produto industrializado, isso vai alterando a condição da pele. Sim. E aí falando em alterações na urina também é um sinal, né? Tanto as alterações urinárias como as próprias alterações ginecológicas também. Aquele paciente fala principalmente que as meninas, né, estão apresentando candidíase de repetição, a urina é mais concentrada, estou fazendo pouco ou estou fazendo demais, que chega a ser uma característica também do processo de resistência insulínica, são características urinárias de que não está funcionando legal. Sim. E Andressa, quais são os principais alimentos que são responsáveis por inflamar o nosso corpo? Começando pelos alimentos industrializados, que têm uma alta carga de produtos químicos. E também alguns tipos de gorduras. Hoje a gente sabe que as gorduras são diferentes, a gente tem algumas que são anti-inflamatórias, mas a gordura trans é mais inflamatória e a gordura saturada também é uma gordura que é mais inflamatória. O que é a gordura saturada? A gordura saturada ela é proveniente dos animais. Então, por exemplo, a gordura da manteiga, a gordura das carnes. E aí uma informação super importante, Bruna, que o problema não é só a gordura, a gente pode e deve, existem recomendações para consumo, mas é o excesso disso. Sim. E as gorduras anti-inflamatórias quais são? Azeite, por exemplo? Perfeito. As gorduras que a gente chama de monoinsaturadas, o azeite, o açaí, as nuts, que são as castanhas em gerais, cada lugar do Brasil vai ter sua nuts específica. O abacate também é super aliado, a semente de girassol, gergelim, chia, linhaça e o ômega 3, que é a gordura proveniente do peixe. Sim, então aí, além disso tudo, quais são os outros alimentos que ajudam a desinflamar o nosso corpo? Tudo que é natural, a gente vai ter os pigmentos dos alimentos, eles vão gerar essa ação no nosso corpo. E a gente tem algumas substâncias específicas que são muito aliadas, como o açafrão, como o gengibre, como a canela também, gerando aí essa ação mais anti-inflamatória no corpo. Na liberação, então, nessa tentativa da não inflamação, a gente vê que o nosso fígado padece, né? Então, dentro ali da farmacologia, a gente usa muito de artifícios naturais, como cápsulas de alho, né? Cúrcuma, gengibre e muitos outros que eles vão auxiliar aí nesse momento de desinflamar o nosso corpo. Perfeito, é o alimento encapsulado para gerar um tratamento. Pronto, isso mesmo. Olha, a nossa repórter Cris Campos, ela está com uma pessoa que sofreu aí as consequências de uma inflamação no corpo. Vamos ver. Bruna, é isso mesmo. Eu tô aqui com a Renata, que descobriu que tinha inflamação no corpo há mais ou menos 4 anos, né, Renata? Isso mesmo. E quais foram os sintomas? O que você percebeu? Bom, no início, quando eu ingeria alimentos com leite ou com excesso de glúten, né, eu acabava ficando com muito desconforto abdominal, sempre aquela sensação de barriga inchada, desbiose, e aí muita inflamação no meu corpo. E aí acabava desenvolvendo também algumas dermatites, né, na minha pele.
nos olhos, na boca, enfim, algumas regiões do corpo. Eu procurei um nutricionista que contei para ele, né, todas essas causas que eu tinha, quando eu ingeria esses alimentos. E aí ele fez uma dieta que reduziu, né? No início ele só reduziu e aí agora a gente conseguiu retirar bem mais. Então tem tornado a minha vida um pouco mais saudável, não tenho sentido tanto desconforto abdominal e isso tem facilitado bastante minha rotina. Então vamos fazer um brinde, né? Saúde! E eu tenho uma pergunta aí para vocês no estúdio, na verdade duas. Além de uma consulta ao nutricionista, a gente precisa fazer exames específicos para conseguir montar uma dieta anti-inflamatória adequada a cada pessoa. E eu queria saber também se, uma vez que a gente percebe a inflamação no corpo, é possível que esse problema acabe ou a gente tem que conviver para sempre com isso? E aí, gente? Existem exames que são muito bons para avaliar o processo inflamatório. Não só a inflamação, mas como que está o corpo no geral. Como que está o nível de colesterol, o triglicerídeo, a ferritina, que é um marcador inflamatório. Como que está as dosagens das vitaminas dele, para a partir daí ele conseguir, o nutricionista, montar a dieta mais adequada para aquele paciente, né? É possível sim desinflamar o corpo, não que uma vez que eu fiquei inflamada eu vou ficar para sempre. Sim, é totalmente possível. Principalmente se é proveniente de alimentação. E aí, assim, às vezes a gente tem inflamação, que pode ser por alguma patologia, e aí vai depender do tratamento dessa doença, né? A Jéssica pode falar melhor. Nessas doenças, o alimento ainda entra como um aliado, coadjuvante, claro. Mas ele não vai conseguir tratar o problema Sim. de base. Mas se a gente tem uma alteração que foi causada por um erro alimentar, isso aí é totalmente reversível. Sim. A gente tem mais uma pergunta, vamos ver. Eu gostaria de saber se os derivados de leite causam problemas cardíacos. E aí, tem a ver ou não tem nada a ver? Então, essa é uma pergunta que é super polêmica, né? As pessoas, inclusive, perguntam: leite é inflamatório? A gente não consegue generalizar essa resposta para todo mundo. Para algumas pessoas, sim. Para outras pessoas, não. E para outras pessoas, ele pode ser anti-inflamatório. Porque vai depender do leite. Vai depender de que tratamento industrial esse leite teve, né? Então, isso é diferente. E aí, por que existe essa associação do leite com as doenças do coração? Porque o leite é uma fonte de gordura saturada e o excesso de gordura saturada, ele tem uma relação, sim, com a doença cardiovascular e também com a diabetes. Vamos ver mais uma pergunta. Então, eu queria saber se carnes processadas são tão prejudiciais como o cigarro. São. Elas super. são, inclusive, elas fazem parte do mesmo grupo cancerígeno. Elas são grupo 1. O cigarro, o álcool, as carnes E é importante... industrializadas. Perfeito. E é importante lembrar que as carnes, linguiça e também presunto, blanquê, porque às vezes as pessoas acham como o blanquê seria uma versão com baixa gordura. Peito de peru também, né? Exato. Salsicha, tudo Exato. aí. E aí, por quê? Por causa dos conservantes. Então, os aditivos para dar aquele sabor intenso e aquela cor mais rosada são as substâncias que são mais cancerígenas. E a quantidade diária é baixa. Se você coloca nos estudos de câncer, são 50 gramas de carne ultraprocessada para aumentar em 18% o câncer de colo retal. É alta a relação. É muito alto. É Não muito sabia disso, estou impressionada. E o que a gente pode fazer? Que hábitos a gente pode desenvolver aí para tentar se manter longe das inflamações do corpo? Além de cuidar aí, obviamente, da alimentação, né? Fora a alimentação, o principal é a atividade física, né? Mas a alimentação, ela ainda vem ali acima. Eu acrescentaria também a gente dormir bem, não fumar, Sim. não beber. O que mais que podemos colocar? O gerenciamento do estresse, né? Então, o nosso estilo de vida, ele está associado a tudo isso, né? Então, são todos pilares muito importantes. Sim. E hoje a gente entende da importância da mente. A gente não tem como dissociar as partes do corpo e entender que a alimentação é algo separado. Não, é tudo conectado. Dormir bem e comer bem. Dormir bem, Perfeito. comer bem, Se manter movimentar. a mente Saúde mental. descansada, saúde mental e atividade física, né? Gente, afinal de contas, esporte é saúde e tem tudo a ver com a Pague Menos. Olha, a prova disso é que a Pague Menos virou patrocinadora oficial da seleção brasileira, gente. Olha só que chique. Muito orgulho aí dessa parceria.